Olha, a igreja odeia os homossexuais? Essa pergunta é, sem dúvida, uma das mais diretas, mais carregadas de emoção que a gente ouve por aí. É uma questão que gera muito debate, às vezes dor e, com certeza, muita confusão. Mas, deixando de lado as opiniões, as manchetes, o que a igreja de fato ensina? Qual é a posição oficial, sabe, vinda direto da fonte? Para a gente achar uma resposta honesta para isso, não adianta ficar no eu acho que ou no que uma pessoa ou outra falou. A gente precisa ir direto no documento oficial que detalha a doutrina da Igreja Católica, que é o Catecismo. É lá que a gente vai encontrar a posição da Igreja preto no branco. Então, nosso caminho aqui para entender isso vai ser bem direto. A gente vai partir dessa pergunta central, aí vamos estabelecer um princípio que é fundamental e vale para todo mundo. Depois a gente analisa o que o texto do catecismo diz, foca na distinção que é a mais importante de todas e, por fim, vê qual é o caminho que ele propõe. Ok, mas antes da gente mergulhar de cabeça no tema da homossexualidade, tem uma coisa que a gente precisa entender primeiro, um conceito que a igreja aplica a todas as pessoas batizadas, sem nenhuma exceção: a virtude da castidade. Esse é o ponto de partida para a gente compreender todo o resto. E o interessante aqui, sabe, é que a definição de castidade no catecismo vai muito além de um simples não pode. É um conceito positivo. É sobre conseguir integrar nossa sexualidade de um jeito saudável em quem a gente é por inteiro, unindo nosso corpo e nosso espírito. No fundo, é sobre integridade pessoal. E isso aqui mostra direitinho que a castidade não era uma regra única, mas um chamado que se adapta à vida de cada um. Para quem é casado, ela se vive na fidelidade, para os viúvos, na continência, e para todas as pessoas que não são casadas, e aqui atenção porque este ponto é fundamental, a castidade também é vivida através da continência. É um princípio que une a todos. Beleza. Com essa base da castidade entendida, agora sim a gente pode ir para o coração da nossa análise, os parágrafos específicos do catecismo que tratam diretamente da homossexualidade. Vamos ver o que o texto diz, palavra por palavra. Bom, aqui está a posição da igreja sobre os atos homossexuais. A linguagem é teológica e bem direta. Com base na Bíblia e na tradição da igreja, o catecismo afirma que esses atos são intrinsecamente desordenados. Essa é a avaliação moral do ato em si. Mas por que essa avaliação? O texto explica o raciocínio teológico por trás. Para a igreja, o ato sexual tem uma finalidade dupla, sabe? A união do casal e a abertura para gerar vida. O ensinamento é que os atos homossexuais não se abrem a essa segunda finalidade e, por isso, são considerados contrários à lei natural. E é agora que a gente chega no ponto que, olha, talvez seja o mais crucial e muitas vezes o mais mal compreendido de todo esse ensinamento. O catecismo faz uma separação muito clara e muito firme entre a avaliação moral de um ato e a dignidade e o tratamento que se deve dar à pessoa. Olha só que contraste que a gente tem aqui. De um lado, um juízo moral claro sobre o ato. Do outro, um chamado igualmente claro sobre como tratar a pessoa. E se usam palavras como respeito, compaixão e delicadeza e se proíbe de forma explícita a discriminação injusta. No fundo, é aquela distinção clássica, né? A igreja ensina a condenar o pecado, mas a amar o pecador. Entender isso é a chave de tudo. Vale a pena a gente parar um segundo aqui. Essa frase não é uma sugestão, gente. É uma ordem pastoral. O texto proíbe todo sinal de discriminação injusta. A linguagem é forte e deixa muito claro que não tem espaço na doutrina da igreja para ódio, para bullying ou para marginalização. Pelo contrário, o que se pede é um acolhimento cheio de cuidado. Certo. Então, peraí. Se o ato é visto de um jeito, mas a pessoa tem que ser amada e respeitada, como é que isso funciona na prática, né? O catecismo não para só na proibição. Ele aponta uma direção, um caminho que faz parte da jornada de fé de qualquer pessoa. E é aqui que tudo se amarra. A gente volta lá para o comecinho da nossa conversa. O caminho proposto é a castidade. E o ponto fundamental é este. É a mesma virtude que é pedida a qualquer pessoa solteira. Não importa se ela é heterossexual ou homossexual. Não é uma regra especial ou um fardo a mais. A exigência é universal. E não é um simples seja casto e pronto. O próprio catecismo sabe que viver isso é um baita desafio, e por isso ele aponta algumas ajudas concretas. Ele fala em desenvolver o autodomínio, no valor que não tem preço de amizades verdadeiras e, claro, na força que vem da oração e dos sacramentos. Ele apresenta isso como um processo gradual,
uma caminhada. Então vamos lá, só para a gente amarrar os pontos essenciais que a gente viu direto da fonte. Primeiro, existe uma distinção radical entre a pessoa que deve ser amada e o ato que é considerado desordenado. Segundo, existe uma ordem explícita contra a discriminação injusta. E terceiro, existe um chamado universal à castidade para todas as pessoas não casadas. Essa é, em resumo, a doutrina. E no fim das contas, tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Uma questão que o catecismo apresenta, mas que cada pessoa e cada comunidade precisa responder na vida real. Como é que a gente consegue equilibrar a fidelidade a uma doutrina moral e, ao mesmo tempo, viver esse chamado radical à compaixão? Como transformar o acolher com respeito, compaixão e delicadeza em gestos concretos no nosso dia a dia? Esse é o desafio permanente.